gostaria de falar com vocês sobre esse livro aqui, ó. Esse livrinho. E eu achei algo bem interessante nele. Eu estava lendo ele com meu filho. E a história me chamou bastante atenção para os dias de hoje. Esse livro, O Cervo Dourado, ele fala sobre a nossa vida como um todo. Ele fala como a ganância pode fazer com que a nossa vida se perca em frações de segundos por maus escolhas que a gente pode fazer. Esse livro ele fala de um índio que era muito corajoso, um índio que ele ajudava todos à sua volta. E uma certa vez o diabo ficou com muita inveja desse índio, muita inveja, e queria destruir esse índio. Só que o diabo não tinha força contra ele, porque esse índio, todos faziam o que esse índio mandava, o que esse índio pedia para eles fazer, eles faziam. E o diabo ele não tinha força contra esse índio. Só que o diabo descobriu uma fraqueza desse índio. E a fraqueza desse índio era a esposa. A fraqueza desse índio era o amor que o índio tinha pela esposa. E aí, quando o diabo descobriu isso, o diabo também descobriu uma forma de destruir o índio. E aí, o que é que o diabo fez? Ele entrou no corpo de um outro índio, que era, digamos que, um subordinado do índio corajoso. E fez com que esse índio visse um cervo lindo, e botou na cabeça desse índio que esse cervo poderia, a pele desse cervo poderia ser um cobertor, uma roupa para a esposa do índio corajoso. E o índio chegou para o índio corajoso e disse a ele, né, mostrou a ele esse cervo, para que esse índio corajoso fosse atrás desse cervo e pegasse esse cervo. E essa conversa chegou no ouvido da esposa, né? E a esposa chegou para o índio corajoso e disse a ele que não era necessário, porque ela já tinha de tudo, ela tinha o amor do índio, ela tinha tudo o que ela queria, ela já tinha. Mas o índio, por sua ganância, em já se achar tão corajoso, queria presentear a esposa, né? Mesmo ela dizendo que não era necessário. E aí ele botou na cabeça que ele tinha que matar esse cervo, ele tinha que pegar esse cervo para pegar a pele desse cervo. Coisa que o inimigo fez a seta, né? O que acontece na nossa vida. O inimigo ele joga a seta e aí a gente vai e cai nela. E aí o índio foi atrás desse cervo, né? O diabo encantou o cervo e o índio corajoso, quando viu o cervo, foi atrás. E tinha uma neblina muito grande e o índio foi atrás no seu cavalo e caiu num penhasco. E moral da história, o índio morreu, não conseguiu pegar o cervo e desapareceu. E a sua esposa, junto com os outros índios da tribo, foram atrás, procuraram e não encontraram o índio. Depois de um certo tempo, eles foram até o penhasco e viram a flecha, né, o arco-flecha lá do índio, sobre as pedras, e próximo a esse arco-flecha nasceu uma flor, muito linda essa flor. E aí a esposa entendeu que era o marido dela, né? Que era o índio corajoso. E ela colheu essa flor e levou essa flor para a tribo. E cultivou ela e ela nunca morreu. E ainda assim, mesmo em forma de flor, o índio corajoso que estava naquela flor protegeu de certa forma toda a tribo e o diabo não conseguiu adentrar naquela tribo, né? Não conseguiu manipular as pessoas daquela tribo,
porque eles acreditavam que aquela flor que estava lá era o índio corajoso. E assim é a nossa vida, quando a gente dá brecha ao inimigo. A gente cega, né? A gente não quer prestar atenção ao que está à nossa volta. E são pequenas coisas, são uma fala, são um amigo, um falso amigo, são pessoas que muitas vezes a gente conhece, sabe? Que está no nosso convívio, que o inimigo usa. Não que a pessoa seja ruim, mas o inimigo usa, fala um negocinho ali, e aí você acredita, e aí você fica mastigando aquilo ali no seu ouvido e acaba fazendo coisas que não agradam a Deus. Deus, ele fala que toda árvore frutífera, ela sempre vai dar bom fruto, né? Então, a gente como árvores, a gente tem que saber qual rio a gente vai estar próximo. Qual pessoas vai estar ali próximas da gente nos regando. Então, a gente tem que ser vigilantes da nossa própria vida, de quem a gente ouve, do que a gente está vendo, né? Quanto mais a gente evolui como pessoa, prospera como pessoa, mais flechas o inimigo ele joga para nós. Ele faz com que a gente acredite que a gente vai conseguir muito além do que Deus já nos prometeu. E não é assim, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir melhor do que a gente quer que aconteça, né? Então, essa palavra aqui eu achei muito interessante, da gente vigiar os nossos ouvidos, a nossa visão, a nossa fala, saber que o que entra na gente, nossos ouvidos, é o que vai criar sementes aqui. Então, que sejamos vigilantes da nossa própria vida, né? Para não deixar que a ganância venha nos destruir, como destruiu a vida desse índio, né? Uma vez que a esposa disse que já estava tudo bom, estava perfeito, e ainda assim ele quis mais, né? Então é isso aí. Espero que tenha agregado para você e que você medite nessa palavrinha. Cheiro no coração. Que a paz de Cristo esteja com vocês.